Bem, dando continuidade, teremos agora palestra com o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, graduado em licenciatura plena em História pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em História pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente colaborador da Universidade Federal de Pernambuco, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Experiência na área de História, com ênfase em Teoria e Filosofia da História, atuando principalmente nos seguintes temas: gêneros, Nordeste, masculinidade, identidade, cultura, biografia histórica e produção de subjetividade. Com muito prazer, que gostaríamos de convidar o professor Durval para sentar na mesa do 6º Simpósio Público. Para mediar, gostaríamos de convidar o já conhecido professor Denis Melo. Vamos do início, né? A fala do professor Durval tem como título A Invenção do Brasil, o Folclore e a Cultura Popular no Nordeste. Conversando aqui rapidamente com o professor Durval, ele disse que vai centrar a reflexão dele a partir do folclore, identidade nacional e regional. Então a gente tem o prazer de ouvir, a partir de agora, o professor Durval, e vamos ouvi-lo. Alô, boa noite. Bem, queria agradecer então o convite do Marcos, de todos que fazem o simpósio de Ipu. É a segunda vez que eu estou aqui. É um prazer de voltar novamente aqui. Dessa vez com luz, né? Porque a primeira vez que eu vim aqui, cheguei a cidade estava às escuras. E é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre essa temática, que é uma temática com a qual eu trabalhei nos últimos 9 anos, fazendo uma pesquisa em torno da figura de Câmara Cascudo. Né? Já encerrei esse ciclo que resultou nesses 2 livros que estão expostos aí fora, o A Feira dos Mitos e O Morto Vestido para um Ato Inaugural. Agora eu desenvolvo uma pesquisa sobre a história da saudade, dos usos estéticos e políticos da saudade no Brasil e em Portugal, entre o fim do XIX e meados do século XX. O saber folclórico, né, o próprio termo folclore, ele vai surgir na primeira metade do século XIX, ligado ao movimento romântico. No interior do movimento romântico que vai surgir esse conceito, né, que é um conceito surgido na Inglaterra, e que visava justamente trabalhar com o que seria as manifestações culturais que estavam em vias de desaparecimento por causa do desenvolvimento da sociedade urbana industrial. O fato da Revolução Industrial ter acontecido na Inglaterra no século XVIII, o processo de crescimento das cidades, o processo de migração campo-cidade, a emergência da classe trabalhadora urbana, todas essas mudanças levou a que se visse como em vias de desaparecer uma série de modos de vida, de estilos de vida, de manifestações culturais, que poderiam se perder por causa desse avanço do modelo moderno, de sociabilidade, a vida tecnológica, o avanço das máquinas, etc. Então, o movimento romântico, vocês sabem, é o primeiro grande movimento de resistência ao estabelecimento dessa sociedade burguesa, urbana, industrial, capitalista, moderna. Os românticos capitaneiam a primeira grande reação em termos justamente de contestar essa nova sociedade que está se estabelecendo. A sensibilidade romântica nasce em grande medida dessa reação
a esse mundo que estava se estabelecendo. Um romântico é alguém que, em grande medida, vê como uma perda, como uma queda, como uma degradação, esse novo modo de vida que estava surgindo. A grande parte dos artistas românticos, dos pensadores românticos, eles saem do interior da nobreza, eles saem do meio da aristocracia, que é justamente a classe social em declínio, que está sendo substituída pela burguesia. A burguesia está destronando a aristocracia, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. E a maior parte dos pensadores românticos, eles têm lastros aristocráticos. Eles vêm da aristocracia. E é muito interessante porque a aristocracia, que durante muito tempo teve uma visão completamente negativa, depreciativa do que ela chamava de plebe, das camadas populares, dizer, com as quais ela estabelecia uma relação de hierarquia e de distinção muito clara. Nesse momento que você está tendo transformações que está justamente levando a um processo de declínio dessa aristocracia, há uma mudança na forma como a aristocracia olha para essas camadas populares, e a plebe se transforma em povo. Quer dizer, o deslizamento do conceito de plebe para o conceito de povo é uma mudança fundamental. Quer dizer, você deixar de ser plebe para ser povo. Quer dizer, o conceito de povo é um conceito central elaborado pelo romantismo. Em torno dele é, portanto, que vai surgir os próprios projetos liberais, inclusive de república, que vai pensar a república como um regime político onde o povo, esse povo, vai ser o elemento fundamental, politicamente. Quer dizer, vocês sabem que a burguesia vem do terceiro estado, a burguesia fazia parte do terceiro estado, portanto ela fazia parte daquilo que vai se chamar de povo, mas está acontecendo justamente o processo, ao longo do século XIX, acontece um processo ao inverso. Enquanto a burguesia vai paulatinamente se distinguindo do povo, procurando se distinguir do povo e se construir como essa nova classe, essa nova elite política e econômica, a aristocracia, que tinha uma visão profundamente depreciativa das camadas populares, começa a enxergar essas camadas populares até como aliadas na sua luta contra o estabelecimento desse mundo moderno. Por quê? É no interior dessas camadas populares que esses intelectuais e que esses artistas românticos vão enxergar a permanência do que seria a tradição. É o povo que mantém a tradição. É o povo que mantém uma sociedade tradicional. Na verdade, mantém manifestações culturais que surgiram na sociedade estamental, aristocrática. E, portanto, por isso a aristocracia, em grande medida, passa a valorizar esses elementos culturais que são sobreviventes dessa sociedade estamental em declínio. Quer dizer, esse processo que acontece na Europa na primeira metade do século XIX, que dá origem à noção de folclore, e os primeiros trabalhos no campo do folclore, vai ser um processo muito parecido que vai acontecer com o Brasil, só que um século depois. Quer dizer, na passagem do século XIX para o século XX. Que é justamente nesse período que também a sociedade urbana e industrial começa a se estabelecer no Brasil. Quer dizer, é na passagem do XIX para o XX que você tem o surgimento que chamaríamos de uma sociedade moderna no Brasil. A modernidade chega ao Brasil. Nós temos o fim da sociedade escravista, nós temos a proclamação da República, uma série de processos que vão fazer com que, aí não,
não pessoas ligadas propriamente apenas à nobreza, né? Nós tivemos nobreza, nós fomos o único país da América que teve uma aristocracia, fomos uma monarquia e tivemos uma nobreza, né? Mas aquelas pessoas ligadas, né, ao mundo agrário, né, que paulatinamente vão perdendo espaço para, né, aqueles elementos sociais que vêm, né, da sociedade, né, das atividades comerciais, das atividades industriais, das atividades urbanas. Então, o interesse pelos estudos de folclore no Brasil, embora já tenham se manifestado no século XIX, nós temos alguns trabalhos de folclore ainda na década de 50 do século XIX, mas a maior parte deles começa a partir da década de 70 do século XIX, justamente com a chamada geração de 70, que é a primeira geração que sofre os impactos da crise da sociedade escravista, que já se anuncia, né, com uma série, desde com o fim do tráfico em 1850, depois com a lei do ventre livre, do sexagenário, você tem uma crise crescente da sociedade escravista. A sociedade escravista caminha para o seu fim, né? Você tem, por exemplo, a introdução no país de artefatos modernos como as estradas de ferro, né, os portos. Quer dizer, você ensaia alguns passos dessa modernidade, né, que vai, em grande medida, se estabelecer definitivamente na primeira metade do século XX. Né? Você tem o surgimento do movimento republicano da década de 70, né? Você tem o surgimento dos movimentos realistas, naturalistas, no campo da arte, da literatura, que vai contestar justamente o romantismo. Né? Então, por exemplo, Silvio Romero, né, que é um dos pioneiros dos estudos de folclore no Brasil, né, é um homem ligado à geração de 70, né, é um homem ligado ao movimento realista e naturalista, é um homem ligado ao pensamento social darwinista, porque ele foi um aluno da Escola de Direito do Recife. Ele se formou em Direito na Escola do Recife, que se caracteriza justamente por ser um polo de difusão das novas ideias no Brasil. A Escola do Recife, notadamente depois dos anos 70, capitaneada pela figura de Tobias Barreto, né, introduz, né, o que seria esse pensamento moderno, que é esse pensamento de cunho cientificista, né, em grande medida de bases evolucionistas, positivistas, que vai se contrapor à prevalência do romantismo, né, na sociedade brasileira. Né? E os primeiros estudos de folclore, né, feitos por essa geração dos anos 70, né, como um Gonçalves de Magalhães, por exemplo, um Celso de Magalhães, um Silvio Romero, né, mesmo o Zé de Alencar, né, tem publicações sobre o folclore. Né? Quer dizer, nasce em grande medida dessa percepção de que o Brasil estava passando por um processo de transformação, né, que levaria ao desaparecimento de determinados modos de vida, de determinadas práticas culturais, de determinados elementos culturais. Quer dizer, o folclore se baseia nessa ideia de que é preciso salvar um elemento cultural em processo de desaparecimento. Isso é uma ideia clássica, né, que move o folclorista. O folclorista se apresenta como um salvador de alguma coisa que está morrendo. Né? Quer dizer, o Michel de Certeau tem um texto, né, sobre os estudos de folclore que ele intitula justamente A Beleza do Morto. Né? Ou seja, você descobre a beleza do morto. Você descobre a beleza de alguma coisa que está para morrer, que está ameaçada de morte. E o folclorista se apresenta como esse salvador de alguma coisa que está em vias de desaparecimento. Né? Só que a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção, né, é que o conhecimento folclórico, como qualquer forma de conhecimento, né, ele, em grande medida, transforma e viola aquilo do qual ele se apropria. Quer dizer,
qualquer manifestação cultural que passa pela mão do folclorista, ela sofre uma transformação. Né? Ela sofre uma transformação, né? Que vai justamente contribuir para a sua modificação. Vai contribuir para a sua... Né? Quando a gente diz que os folcloristas inventam o elemento folclórico, que eles inventam o folclore e que inventam mais tarde a cultura popular, que é um conceito que surge muito mais tardiamente, já no século XX, né? Nós chamamos de invenção justamente porque, né, qualquer manifestação cultural popular que passa pela mão do folclorista, ela é transformada, porque ela é arrancada do seu lugar de produção, ela é arrancada de sua lógica de produção e deslocada para um outro lugar. Né? No livro O Morto Vestido para o Ato Inaugural, eu trato das principais práticas, né? As práticas utilizadas pelos folcloristas. E elas são práticas que vão conformar o elemento folclórico, vão conformar, né, o que se chama de objeto folclórico, e essa conformação é uma adulteração, é uma transformação desse elemento. Né? Quer dizer, a pretexto de salvar, na verdade, o folclorista acelera a sua transformação, a sua mudança. Né? Por exemplo, né, uma das principais práticas do folclore é justamente você transformar o que é oral no que é escrito. Você passa, né, uma manifestação que é do campo da oralidade, né, para o campo da escrita. Isso é uma transformação fundamental, básica. Né? Quando você traduz a oralidade para a escrita, a oralidade é completamente transformada. Quer dizer, a oralidade implica, por exemplo, o gesto, como eu estou fazendo agora. E o gesto, ele desaparece na escrita. Né? Quer dizer, o corpo desaparece na escrita. O corpo, que é um elemento fundamental na oralidade, né? Na execução de qualquer atividade cultural, quando ela é transcrita para o papel, o corpo desaparece. O corpo vai para fora do texto. Ele vai para a beira do texto. Não é? Ele é colocado para fora. Ou seja, você tem justamente, né, um outro procedimento que é, né, da progressiva desencarnação dessas manifestações culturais. Elas perdem a dimensão corporal, que era, ao mesmo tempo, o que as tornava sedutoras e que as tornavam perigosas. Ou seja, o corpo foi sempre visto na cultura ocidental cristã como esse elemento que é, ao mesmo tempo, o sedutor, aquele que produz desejo, aquele que atrai e, ao mesmo tempo, aquele que significa o perigo. E as manifestações culturais populares são perigosas porque elas são corporais, porque o corpo, né, está presente diretamente nessas manifestações. Né? Quer dizer, as manifestações culturais populares, normalmente elas levavam, por exemplo, a uma criação de um ambiente erótico, de um ambiente de atração e de envolvimento erótico. Sim. O que o folclorista faz é, antes de mais nada, deserotizar o elemento cultural popular. Quer dizer, a dimensão erótica que existia num corpo rebolante, num corpo gigante, num corpo pulante, num corpo suado, não é? Num corpo mostrando as suas formas, não é? Arredondadas em determinadas roupas, não é? Quer dizer, esse corpo é retirado porque no texto, não é? Esse corpo não tem lugar. Então você tem um processo de deserotização, né, do chamado elemento folclórico ou da cultura folclórica. Quer dizer, ele é retirado, né, ele perde essa sua dimensão da carnalidade. Né? Por exemplo, se você pega qualquer jornal do final do XIX e do começo do século XX, no Recife, há uma crítica aos pastoris. O pastoril, que era uma manifestação do ciclo natalino, que era realizado no período do Natal, né, e que envolvia
as famosas danças, né, envolvendo cordão azul e encarnado, né, em homenagem ao nascimento do Senhor. Mas os pastoris viraram, evidentemente, lugares de concentração de homens interessados nas pastoras. Né? Quer dizer,